O Rio Grande do Sul vive hoje uma situação dramática. Desde o final de abril deste ano, o excesso de chuvas na região já vitimou ao menos 100 pessoas e deixou mais de 150 mil desabrigados, segundo as informações mais recentes da Defesa Civil do Estado. Eu me chamo Camila da Silva, sou repórter de Carta Capital e para tratar dessa trágica situação, tenho o prazer de receber hoje Márcia Seabra, coordenadora de Meteorologia Aplicada e meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Márcia, muito obrigada pela gentileza em ceder seu tempo para conversar conosco sobre esse cenário tão grave. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. A gente é que agradece a oportunidade de poder repassar as informações, né, para todo mundo. Acho que um dos pontos que o nosso público mais se pergunta são quais os fatores que explicam esse excesso de chuva que está acontecendo no estado. Queria te perguntar o que é pouco falado e que, ao seu ver, precisa ser ressaltado sobre essa mudança drástica no comportamento das chuvas. Bem, Camila, na semana passada, né, quando a gente pegou aí, então, final de abril e início de maio, a gente tinha alguns fatores que acabaram contribuindo, né, e acabaram se juntando para potencializar os volumes de chuva na magnitude que aconteceu, né? Então, a gente já tinha uma questão de um bloqueio atmosférico na parte central do Brasil. E isso a gente viu como consequência uma onda de calor, né, que estava pegando parte do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, até mesmo do Paraná. Esse bloqueio acabava impedindo com que as frentes frias, ao chegar no Rio Grande do Sul, que elas avançassem. Então, elas acabavam chegando e ficando quase que estacionárias sobre o Rio Grande do Sul. Então, impedia, né, era como se fosse uma bolha impedindo essas massas de ar de se deslocar. E um outro fator, a gente também estava com um vento muito forte de norte, trazendo umidade da Amazônia também apontado para o Rio Grande do Sul. E isso, então, como eu disse, acabava um fator potencializando o outro, né, impedindo com que essas frentes avançassem e ficassem quase que paradas, né? Elas vinham uma atrás da outra, mas elas não conseguiam quebrar esse bloqueio dessa massa de ar e por isso a quantidade de chuva que a gente acabou registrando no Rio Grande do Sul. E, Márcia, é correto dizer que a gente pode ver esse fenômeno extremo acontecer em outras regiões do país? O que tem de específico no caso do Rio Grande do Sul e o que tem de geral e pode acometer qualquer outro estado? Essa configuração, né, como eu disse, da questão do bloqueio, da passagem das frentes e desse transporte de umidade, é mais complicado acontecer em outros estados, talvez atingindo mais os estados da região sul de uma maneira geral. Mas outros fatores podem sim ocasionar chuvas extremas em outras partes do país. E aí devido a outros fatores meteorológicos. Não essa combinação, mas chuvas elevadas e que podem causar grandes transtornos, a gente pode sim observar em outras partes do país, reforçando apenas, como eu disse, devido aí a outros fatores meteorológicos. Não é essa combinação específica que a gente teve no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala da gravidade do ocorrido, só para relembrar quem nos acompanha, qual a quantidade esperada, qual a quantidade de chuva que caiu nos últimos dias? Eu vou dar dois destaques, tá? Que são duas estações que a gente tem que são muito representativas do Rio Grande do Sul. E aí eu vou falar de acumulados de chuva entre o dia 28 de abril e o dia 2 de maio. Ou seja, foram 5 dias desses valores que eu vou passar para vocês que merecem, então, esses destaques, né? Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o acumulado de chuva ficou em torno de 537 milímetros. Se a gente pegar a média do que normalmente ocorre nos meses de abril e maio, esse valor fica em torno de 200 milímetros. Ou seja, em 5 dias, choveu mais do que o dobro do que normalmente acontece em abril e maio em Bento Gonçalves. Um outro destaque também é Santa Maria. Nesse mesmo período aí, em 5 dias, entre o dia 28 de abril e o dia 2 de maio, choveu cerca de 500 milímetros. E, de novo, quando a gente pega o total de chuva que normalmente ocorre em abril e maio, esse valor aí fica em torno de 280 milímetros. Então, assim, também choveu quase que o dobro em Santa Maria. E em Santa Maria, especificamente, a gente teve em um único dia quase que 200 milímetros de chuva. E isso foi o maior acumulado de chuva em um único dia em Santa Maria em 112 anos de medição da estação. Então, realmente,
foram volumes de chuva muito significativos, muito altos, que acabaram ocorrendo aí. Eu estou dando 2 pontos, né, do estado, mas de uma maneira geral, quase todas as nossas estações no Rio Grande do Sul apresentaram valores realmente muito expressivos de chuva. E o que já é possível projetar para os próximos dias no estado, Márcia? A previsão de tempestade, ela se mantém? Nesses próximos dias, nessa quinta-feira, por exemplo, a gente já deve ter uma diminuição das chuvas, mas o destaque para essa quinta-feira, dia 9, é o frio. Então, a gente deve ter aí um declínio de temperatura em praticamente todo o estado, e isso pode acabar impactando. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão trabalhando nos resgates ainda, né, ou ajudando a levar mantimentos e roupas para essas pessoas, as pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. Então, essa quinta-feira deve ser um dia com temperaturas amenas, mas o que a gente precisa dar destaque maior a partir de domingo e segunda-feira, a gente deve ter a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul. Essa deve causar chuvas muito fortes. É claro, não o que a gente já registrou, né, entre o final de abril e início de maio, mas a situação do estado está muito preocupante, né? Então, essa nova frente fria do final de semana deve ser realmente muito intensa, e essa sim vai causar ainda muita chuva. E para a próxima semana, por enquanto, a gente deve ter inclusive formação de geadas em algumas áreas do Rio Grande do Sul. E aí, novamente, a gente tem muita gente na rua, muita gente desabrigada, muita gente desalojada. Se essa previsão realmente se confirmar, né, a gente precisa alertar bem as pessoas, né? O INMET tem um contato diário com a Defesa Civil Nacional, a gente informa tudo isso para eles. Na verdade, todos os órgãos do sistema federal estão juntos nisso, essas informações são repassadas diariamente para eles, para que possam atuar tanto com as pessoas que estão fazendo resgate, como eu disse, trabalhando para ajudar as pessoas, como as pessoas que foram impactadas. E a perspectiva é que os mesmos municípios sejam afetados por essas tempestades, ou municípios de outra região, por exemplo, do norte ou não do sul, ou todos, como que isso deve ocorrer? Hoje a gente ainda não tem como afirmar exatamente quais são os municípios que são afetados, mas a gente tem que levar em consideração que são mais de 400 municípios que sofreram algum tipo de impacto, né, com as últimas chuvas. Então, qualquer chuva que cai em qualquer um desses municípios, qualquer volume de chuva, pode resultar em alguma coisa mais significativa ainda, né? Mas hoje, infelizmente, a gente ainda não tem como dizer dessas chuvas da próxima semana em quais municípios vão ser mais atingidos. A nossa previsão e os nossos avisos, eu vou pedir licença, Camila, que todo mundo acessem o portal do INMET, as redes sociais do INMET. A gente publica isso diariamente, os avisos e as previsões. E sempre que um aviso é emitido, a gente consegue, então, colocar todos os municípios que, sim, podem ser afetados. Então, do final de semana, por enquanto, a gente tem feito só essa explicação, tem repassado isso em forma de texto ainda para a Defesa Civil e para os órgãos do governo federal, mas os avisos ainda não foram feitos porque a gente prefere ter a confiabilidade maior para a gente ver qual vai ser a área realmente que pode ser atingida, e aí a gente consegue fazer, então, um aviso com uma maior precisão. Márcia, essas tempestades, elas implicam em outros fenômenos, por exemplo, vendavais, como a gente viu acontecer no ano passado no estado. O que causa preocupação, o que é de alerta nesse momento que você pode nos contar? Infelizmente, essas chuvas desse próximo final de semana podem sim estar acompanhadas de ventos fortes e até mesmo em algumas localidades de granizo. Quando a gente fala de vento, novamente, a gente tem que pensar que mesmo que dê um vento de 50 km por hora, que não é um vento tão forte, novamente a gente tem muitas áreas, muitas estruturas que são temporárias, que estão na cidade, muitos abrigos, muitas pessoas na rua novamente, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a questão desse final de semana, com vento, chuva e possível queda de granizo também. E afeta principalmente o Rio Grande do Sul, claro, mas também está em outros estados vizinhos, Santa Catarina, Paraná também podem ser afetados? Sim, nessa quinta-feira a gente vai ter uma frente fria, meio que algumas áreas de instabilidade ainda atuando entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que podem causar chuva. Essas chuvas não devem ser tão fortes, tá? Então não deve ser tanto problema.
mas a próxima frente fria, ela vai ser intensa o suficiente para conseguir quebrar esse bloqueio, por exemplo, da onda de calor. Então, por enquanto, a tendência, e novamente a gente vai atualizando isso ao longo dessa semana, a tendência é que essa frente chegue em todos os estados da região sul e consiga chegar até o litoral de São Paulo. A gente ainda não tem como saber nesse momento, ou afirmar, é até às vezes prematuro colocar muitas pessoas em alerta. A gente sabe que também as pessoas têm medo, né, de quando chega alguma notícia, então a gente prefere sempre ir com cautela e com cuidado, mas o que a gente pode dizer é que essa próxima frente fria deve causar chuva sim em todos os estados da região sul, não deve ser valores tão significativos para Santa Catarina e Paraná. A gente destaca a questão do Rio Grande do Sul, porque qualquer chuva nesse estado, nesse momento, é muito mais preocupante. Uma chuva de 20 milímetros, por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje vai causar um impacto muito maior do que se chover 20 milímetros em Santa Catarina ou no Paraná. E conforme a gente comentou em relação aos vendavais, os dois casos de vendavais que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano passado, é possível estabelecer alguma relação sobre o aumento dos fenômenos climáticos com o que ocorreu no ano passado, com o que está ocorrendo nesse momento, pensando em estratégias de prevenção e principalmente do que esperar para os próximos anos? Como a gente vem comentando, é muito difícil fazer projeções, às vezes até curto prazo, quem dirá a longo prazo, mas pensando no impacto desses fenômenos, de como eles têm se estruturado. É difícil falar isso, mas o pior ainda está por vir. O que deve ser pontuado sobre o que ocorreu no ano passado, o que está acontecendo nesse momento no Estado? De uma maneira geral, o que a gente tem falado em todos os atendimentos que a gente faz, em todas as entrevistas e em tudo que a gente tem feito, é que a gente não pode mais dizer que o aquecimento global e que as mudanças climáticas não estão acontecendo. E isso, a gente tem, no Brasil, as temperaturas têm se comportado de maneira muito mais elevada, a gente tem as cidades muito mais quentes do que elas estavam antes, e isso acontece em todo o globo. Abril também foi um mês mais quente em todo o mundo, e tudo isso, essa questão do aquecimento, mudanças climáticas, causam eventos extremos em todo o mundo. E quando a gente fala de evento extremo, não é só chuva forte, pode ser uma seca muito severa, pode ser um calor elevado, como ondas de calor que a gente tem registrado tantas, que o INMET começou a fazer o monitoramento mais preciso a partir do ano passado. Foram 9 ondas de calor em 2023. E até frios, quando a gente vê algumas nevascas em locais em que normalmente não acontece. Ano passado teve nevasca na Califórnia, episódios de neve na Califórnia que normalmente também não acontece. Então, esses extremos é que já estão acontecendo e vão continuar ocorrendo. A gente não tem hoje como dizer que isso não vai acontecer. A gente não pode ficar falando só que essas chuvas, e aí falando especificamente do Rio Grande do Sul, que tem acontecido, ficar falando só que é do El Niño, porque o El Niño sempre existiu. El Niño, Laninha sempre existiu. E é claro, um El Niño favorece as chuvas acima da média na região sul. Então, em setembro do ano passado, quando a gente teve também aqueles episódios de muita chuva no Rio Grande do Sul, a gente estava com uma situação de El Niño e a gente ainda está com El Niño. Apesar dele estar numa categoria fraca, agora no início de maio, a gente ainda está com uma configuração de El Niño. Mas, como eu disse, o El Niño sempre existiu e a gente não tinha essas chuvas, esses eventos na magnitude que a gente tem hoje. Então, é mais uma combinação, né, de fatores de El Niño com aquecimento global. E aí, quando a gente fala especificamente de ventos, o Rio Grande do Sul sempre teve também ventos muito fortes. E aí são vários fenômenos que podem causar, né? Pode ser simplesmente a passagem de uma frente fria que vai causar rajadas de vento fortes. E tem a questão da atuação de ciclones extratropicais ou de tempestades subtropicais. Ano passado a gente teve uma tempestade que chegou até a categoria tropical, mas ficou bem no oceano, não causou vento específico, tropical no Rio Grande do Sul, mas algumas acabam atuando ali no litoral, né, do Rio Grande do Sul e acaba ocasionando vento. Então, isso é um fator que sempre existiu, né, e esses registros até que são, vamos dizer assim, comuns de vento forte na região sul por conta de tudo isso que eu disse, né, seja a passagem de frentes ou de ciclones, ou de tempestades muito severas que podem causar esses ventos muito fortes.
Ou seja, não dá para fechar os olhos nem na perspectiva do poder público, nem em relação à sociedade civil, em relação às consequências do aquecimento global, em relação a esses fenômenos climáticos. Tanto é que a Polícia Federal começou a investigar, a apurar fake news relacionadas a essa tragédia do Rio Grande do Sul, certo? Ficou cada vez mais urgente que se traga informações completas a respeito do que de fato está ocorrendo e da importância de se tratar desses fenômenos e das mudanças climáticas de forma geral. Exatamente, a gente não tem mais como negar isso, né? A temperatura está muito elevada no planeta, e aí, até aproveitando, Camila, acho importante a gente falar também, não é só a temperatura do ar, os oceanos nunca estiveram tão quentes como a gente está tendo agora, e aí a água quente é como uma panela que você põe uma água para ferver, né? Ela começa a evaporar, então você imagina os oceanos com a temperatura elevada do jeito que está, causa muita evaporação e isso acaba favorecendo também essas tempestades que a gente tem visto não só no Rio Grande do Sul, algumas áreas também da África, em Dubai recentemente a gente teve também chuvas muito elevadas e a gente tem então os oceanos com temperaturas as mais altas já registradas em toda a série. E para finalizar, Márcia, eu gostaria de te perguntar, nessas reuniões, acompanhamentos que o IMET tem feito junto à Defesa Civil sobre esse quadro, reforçar, né? Quais são os alertas? O que mais te preocupa nesse quadro? Eu queria até destacar que todos os avisos, todas as reuniões a gente fez antes com a Defesa Civil, a preparação foi feita junto ao governo federal e também estadual, mas a gente tem que ver que a cultura dos avisos no Brasil, muitas pessoas ainda não levam a sério os avisos meteorológicos que são emitidos, né? E aí, assim, eu não quero julgar ninguém, nada disso, mas é uma cultura do brasileiro, né? A gente, quando fala avisos de onda de calor, as pessoas falam assim, beleza, eu vou pra praia, né? Onda de calor, tá quente, eu vou pra praia. E tirar as pessoas de área de risco não é fácil, não é chegar simplesmente, por que não tirou? Por que as pessoas não foram retiradas de lá? Muitas pessoas, às vezes, não querem sair de casa, né? Ela passou a vida inteira para conseguir construir alguma coisa, aquela casa pequena, de comprar uma televisão parcelada, e ela sabe que se sair pode correr o risco de ser saqueado também, né? Então, eu acho que essa cultura no Brasil, a gente ainda precisa evoluir muito, né, da questão dos avisos. Mas eu reforço, sempre que você receber um aviso meteorológico, também consulte sempre órgãos oficiais, como o IMET, a Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil do seu estado, do seu município. Cuidado com as fake news que também existem na parte meteorológica, né? Às vezes aquele tio, uma tia, alguém fica mandando um áudio de alguém que você não sabe quem é. Consulte sempre os órgãos oficiais. E se tiver uma previsão e você tiver dúvida, entre em contato com a Defesa Civil do seu município, do estado, com o bombeiro, que essas pessoas vão poder te ajudar. E se você também pode procurar no seu município, se o seu município já tem pontos de abrigo, para onde que você pode ir. Eu acho que essa cultura, essa questão também das pessoas entenderem que elas estão em área de risco e o que ela tem que fazer quando falarem simplesmente também sair de casa, para onde é que ela vai, né? Então, acho que é uma coisa muito grande que a gente precisa evoluir no Brasil, acho que nessa questão. Perfeito. Márcia, muito obrigada novamente pela disponibilidade, pelas importantes explicações que você trouxe aqui para os nossos leitores, espectadores. As portas de Carta Capital seguem abertas para que no futuro possamos abordar uma situação melhor para todos no Rio Grande do Sul. A nossa solidariedade. A gente que agradece, o IMET está aqui à disposição de vocês. E a você que nos assiste, não deixe de comentar e compartilhar para que informação verídica sobre o que acontece no Rio Grande do Sul alcance mais pessoas. Também se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos como este. Até a próxima. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.